E após o término do julgamento de Jair Bolsonaro ali no STF, dando 27 anos e 3 meses de reclusão para Jair Messias Bolsonaro, os réus já tratam de tomar decisões e tem gente fugindo do país. Isso mesmo, a PF está de olho. Alexandre de Moraes também. Vejam só, pessoal, reviravolta em Brasília. E nós vamos entender agora este caso. Quem vai trazer para nós é o jurista advogado, o Sandro Gonçalves. Confira aí essa matéria e voltamos em seguida. Tem muita coisa acontecendo, a gente precisa falar sobre essa loucura toda que se instaurou no Brasil. Vem cá, acabei de ver uma matéria agora que me deixou perplexo, né? Eu falei com vocês, fiz uma análise do último vídeo agora sobre o Nepal, né? Eu vi uma matéria agora que eu fiquei incrédulo, eu não consegui acreditar. É essa matéria aqui de No Centro do Poder. Eu realmente fiquei estarrecido com essa matéria. Flávio Dino anuncia que brasileiros que exaltarem os protestos do Nepal serão alvos de investigação da Polícia Federal. O Flávio Dino anuncia que brasileiros que exaltarem os protestos do Nepal serão alvo de investigação pela Polícia Federal. Mas será que isso é verdade? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu fiquei assim, assustado com tudo isso e eu fui averiguar. Eu sempre averiguo para trazer matérias aqui para vocês. Não é bem daquela forma que está a matéria, tá? O que aconteceu? O Nepal, vocês devem ter visto o que aconteceu depois da retirada de várias redes sociais pelo Partido Comunista do Nepal. A geração Z, né, acabou entrando em revolta e acabou fazendo uma revolução, derrubou o governo. E aí eu falei para vocês que o Nepal usou o Discord para escolher o novo presidente, né, o novo presidente interino enquanto eles fazem eleições. Só que o que aconteceu? Quando o Dino fez o voto do Bolsonaro, um monte de gente foi ameaçar o Flávio Dino. Disseram que eu ia para o Nepal, né? Foram lá, ameaçaram o Flávio Dino, falou, merece um Nepal nele, né? Sobre o Flávio Dino. E aí ele falou que todo mundo que escreveu mensagens em relação ao Flávio Dino, ocorreu ali a materialidade, ou seja, quem exaltou o Nepal contra a figura do Flávio Dino, fazendo ameaças, acabou incorrendo aqui em materialidade de crime. Agora, já que eu citei o Nepal, vocês lembram que eu falei para vocês que o Nepal ficou de escolher quem seria, né, o próximo presidente e ia fazer isso pelo Discord, pelo um aplicativo, pelo uma rede social. Depois da população derrubar o governo, eles, por causa das redes sociais, eles ainda colocaram ali as redes sociais. E agora essa é uma matéria do SBT News, né, falando que foi escolhida a presidente no Nepal. E lá, como a Suprema Corte tem muito respeito, Sushila Karki é nomeada primeira-ministra do Nepal após renúncia e protestos. Sushila Karki, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal lá do Nepal, se tornará a primeira mulher a liderar o Nepal e tomará posse como líder interina ainda nesta sexta-feira, depois que o primeiro-ministro KP Sharma Oli renunciou ao cargo em meio a violentos protestos anticorrupção. Matéria do Braddock Show. Vocês sabem quem é esse aqui, né? O Mauro Cid, o delator. Pois é, vai viver nos Estados Unidos. Delator Mauro Cid planeja ir para os Estados Unidos após pegar apenas 2 anos de prisão. Pois é, Mauro Cid pegou 2 anos de prisão, enquanto o Bolsonaro pegou 27, e o Mauro Cid já anunciou que vai embora, vai viver nos Estados Unidos e não volta mais para o Brasil. Agora a grande questão é, vai ter visto para isso, né? Isso é o que o bicho vai pegar, né? Delator Mauro Cid planeja ir para os Estados Unidos após pegar apenas 2 anos. Ex-ajudante de ordens planeja a mudança para os Estados Unidos após receber apenas 2 anos em regime aberto. Cid já expressava confiança de que a pena seria branda pela delação. Pediu baixa do Exército, mas mantém a patente de tenente-coronel. Tem irmão na Califórnia que facilitará a mudança. Pois é, teve até na época, né, eu lembro que os petistas fizeram muitas críticas
que o irmão do Mauro Cid tinha uma mansão de não sei quantos milhões, que o Mauro Cid, né, já tinha toda a estrutura lá para os Estados Unidos, na Califórnia, que essa mansão poderia ser do Bolsonaro e que o irmão do Mauro Cid poderia ser só um laranja, né? Bravata dos petistas. Acabou que provou que não tinha nada a ver com isso. O Mauro Cid pegou 2 anos de prisão aí, né? Sabe, o Paulo Souza, ele é humorista, né? Ele e um outro era humorista, acabou sendo preso a ordem do Alexandre de Moraes, porque eles são críticos ao ministro Alexandre de Moraes, acabou desaparecendo, me fugiu o nome dele agora também, e o Paulo Souza, né, continuou fazendo aí suas matérias. Ele fez uma sátira agora, mas tão perfeita, sobre a morte do Kirk e sobre a esquerda, que merece você assistir comigo. Dá uma olhada nisso aqui, né? Ficou incrível, mas literalmente incrível essa publicação do Paulo Souza aqui, tá? Bom, pessoal, meu objetivo aqui é que a gente possa expor argumentos, ouvir opiniões divergentes da nossa e debater ideias de forma livre e pacífica. Seu extremista de merda! Violento! Agressivo! Você machuca as pessoas! Será que é difícil pedir um pouquinho mais de amor? Mais empatia, por favor. São radicais, são extremistas, são figuras que odeiam qualquer pessoa que não pense igual a eles, são figuras invejosas, são figuras que detestam a vida pacífica que você, cidadão de bem, pai de família, quer viver. São pessoas que odeiam, são irônicas, são radicais. Você quer um outro exemplo? Vou colocar um trecho aqui dos esquerdistas se manifestando lá na França e olha só o quanto eles são radicais, o quanto eles são abusados. Dá uma olhada nisso aqui. Pró-Palestina, né? Olha lá, o cara... Free Palestine! Free Palestine! Olha lá. São vândalos. Esses bandidos canalhas aqui que são democráticos, isso aqui que é a democracia da esquerda? É? Vocês viram o que aconteceu no Nepal? Não, mas ninguém tá falando. Olha só, meu Deus, foi um golpe de Estado? Não, são manifestações. Agora, a Débora do Batom deu um golpe de Estado. 14 anos de prisão para ela. Peraí, se você falar do Nepal, você pode ser investigado pela Polícia Federal. E quando um ser asqueroso, hoje a minha paciência se esgotou, quando um ser nojento, quanto um cara que se diz jornalista, historiador, não sei nem que merda é essa, resolve destilar seu ódio desse jeito aqui, dá uma olhada nisso, né? Dá uma olhada nisso. Mataram o Charlie Kirk, ai coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias, exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né?
Que bom. Tu vai no Parcão defender o Bolsonaro e o Daniel Silveira porque tu é imundo, tu é sujo, tu é sórdido e tu não passará. Na minha casa eu apedrejo vocês! Aquelas pedras que caíram lá fui eu que joguei! Bando de filho velha que estavam parados na frente do Abílio, tu deve saber quem tu é, velha. Tu, 5 velha caquética que vão morrer. Sabe um carro que jogou em cima de vocês? Era meu! Era eu que joguei meu carro em cima de vocês, suas velhas. Pena que não atropelei porque a minha mulher não deixou. Era eu. Não tem lugar mais brega, mais retrógrado, mais ridículo que a Serra Gaúcha. Nenhuma pessoa com relax e nenhum rico de verdade vai naquela merda, aquele esporte, aquela comida horrorosa, caríssima, aquela arquitetura bavarosa, aquele espetáculo de Natal patético. Ninguém vai. Vocês têm que pegar Covid. Marque o pênalti. E não deixe de expulsar um jogador antes do jogo terminar. Essa regra é claríssima. Volta pra cozinha de onde tu não devia ter saído. Deixa ela trabalhar. Esse tipo de gente é considerado intelectual pela esquerda. Esse tipo de gente é considerado gente séria pela esquerda. É. Você viu, tem um outro aí, né? Um outro... Ah, eu não faço questão nem de guardar o nome desse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é assustadora. Mas José de Abreu, lembrei o nome dessa coisa. Sabe, comemorando a morte de uma pessoa, isso é o lado do amor. Sabe, a esquerda nunca vai conseguir esconder sua face por muito tempo. Depois que as redes sociais surgiram, a face de vocês foram expostas, porque nunca uma dessas mídias nojentas iriam colocar isso aqui. Aí, este ser é um intelectual da esquerda, jamais colocaremos um vídeo assim. Vocês são crápulas, são nojentos. Vocês não respeitam a dor de uma esposa que teve o pai assassinado por causa de um vagabundo de esquerda. Vocês não valem nada. Dá uma olhada nisso aqui. Oscar Filho, parabéns. Comemorando a morte do Charlie Kirk é um quadro do Zorra Total assinado pelo Quentin Tarantino. Ele tuita: foi encontrar com Olavo como se estivesse anunciando a próxima temporada do Encontro com Fátima no Além. Esse é o mesmo Zé de Abreu que passa anos chamando a direita de fascista. Mas será que o fascismo da esquerda é vegano? É isso que deixa ele mais digerível? E não é de hoje, tá? Que ele pratica esse extremismo performático dele. Ele já cuspiu no casal e colocou o Guilherme de Pádua e a Glória Pérez no mesmo saco só por uma questão política. A esquerda que acusa a direita de desumanizar agora dança no túmulo do adversário. No octógono ideológico, o respeito já foi cancelado e até o homicídio ao vivo virou meme. E esse tipo de post ele não derruba ninguém, você percebe? Só reforça mais bolha. É o antifascismo com um temperamento fascista. Quem discorda não precisa ser vencido no debate, precisa ser eliminado e ridicularizado. Aí parte da direita olha e pensa, tá vendo? Eles querem que a gente morra. E parte da esquerda vibra, eu acho pouco. E o resto da gente tá aqui meio que tentando achar um visto pra Plutão. Zé de Abreu não é só um ator, é um termômetro. E se até o termômetro tá com febre, é sinal de que o país pegou fogo, faz tempo. O ator que deveria ser o espelho da humanidade tá virando o reflexo da polarização. E se o artista não lembrar que o outro lado também é humano, quem é que vai lembrar? O Zé de Abreu comemorou... Vamos deixar bem claro uma coisa. É justamente esses artistas, é justamente essa corja, essa raça que mais prega o ódio, prega a raiva. São exatamente esses que fazem exatamente isso, né? Pregam o ódio, destilam o ódio o tempo todo, o tempo todo. É simples assim. Eles não têm tolerância, eles não estão pregando amor, nada disso. Quer ver aqui? Você gosta de quadrinhos? Pois é. Esse seriam quadrinhos da DC Comic, que seria lançada, né? Não, eu não sou o Peter, tá? Eu sou o Sandro, mas eu tô falando de quadrinhos. Pois é, não tô vendendo quadrinhos para você. Foi cancelado. Porque a pessoa que escreveu esses quadrinhos, e eu torço para que não venda nenhum, mas nenhum mesmo. Se a humanidade tiver vergonha na cara, não vai comprar nenhum. A pessoa que fez esses quadrinhos, que coordenou esses quadrinhos, comemorou a morte de Charlie Kirk. Ó,
Eu vou colocar para vocês aqui, eu vou tentar traduzir pelo tablet, porque pelo tablet é complicado, mas eu vou tentar. A máscara da esquerda já caiu, os Estados Unidos está caminhando para uma guerra civil. Hoje eu estava olhando e sabe, meus ouvidos sangram para poder trazer conteúdo para vocês. Hoje eu tive que assistir um vídeo do Sakamoto, da UOL. Pensa, se tem uma coisa que me causa ranço é isso. Mas ele falou uma coisa certa, que eu não concordo num ponto que ele falou lá, porque ele fala que não é de direita ou de esquerda, não, é a esquerda mesmo que é radical, é a esquerda que assassina. Vamos ser muito claros aqui, tá? Mas o Sakamoto disse uma coisa, olha, os Estados Unidos vai entrar numa guerra civil e o Brasil caminha no mesmo caminho, tá? O Brasil está caminhando no mesmo trieiro. Vai rolar uma guerra civil. Isso pode acontecer. Então, se continuar o extremismo que está hoje, essa radicalização, essa gente torcendo pela morte de todo mundo que é da direita, vai mais cedo ou mais tarde, aquele que só apanha vai levantar e falar, então você quer briga? Vamos ter briga. O Nicolas já começou. Subiu o tom hoje e falou, não, se eles nos chamam de extremistas, então vamos ser os extremistas que eles querem que nós sejamos. Hoje já começou. Dá uma olhada nisso aqui, da Whoopi Goldberg, tá? Olha o que esse cara falou. Primeiro veio o discurso, né, dessa pessoa aqui que é horrenda, né, o discurso dela, esquerdismo barato. Mas olha só o que ela falou aqui, tá? Vou colocar aqui para vocês. Isn't a fundamental part of being an American? Não é a parte fundamental de ser um americano que somos capazes de expressar nossas opiniões uns aos outros, sem medo, sem esse tipo de horror acontecendo? Parece que temos que ser visto mais e mais. E não é nem esquerda ou direita. É só gente sendo morta por causa de suas crenças. Simplesmente não há violência nesse país. Estou com o coração partido por isso. Eu não consigo acreditar que alguém mataria outra pessoa porque ele estava se expressando. Pois é, pessoal, essa sentença que foi dada para Jair Bolsonaro, né, e também para o Mauro Cid, que agora está aí de partida para os Estados Unidos, e até os generais de 4 estrelas, o que a gente fica pensando é o seguinte, pessoal, aqui no Brasil tem pessoas que cometeram crimes muito piores e receberam ali 3, 4, 5 anos de prisão domiciliar. Agora, o Mauro Cid, o Alexandre de Moraes, né, ele concedeu ainda para o Mauro Cid, a pedido da defesa, né, uma vigilância, uma segurança, né, uma proteção da PF em tempo integral. Por quê? Eles alegam, né, que o Mauro Cid poderia ser retalhado ali, poderia ser perseguido por integrantes da própria direita. Por quê? O Mauro Cid fez a delação, entregou ali, fez 8 delações diferentes, né? Mas acabou complicando a vida dos generais e também, principalmente, do Jair Bolsonaro. E agora ele está fugido ali para os Estados Unidos, né? O que poderia acontecer, né? É o Donald Trump impetrar ali uma reclusão do visto, né? Um cancelamento do visto, pelo menos desses envolvidos ali no tal do ato golpista, né? Por quê? Aí eu quero ver para onde que o senhor Mauro Cid iria, né? Muitos estão falando que isso vai acontecer. E também o que pode acontecer nas próximas horas é uma sanção, uma lei Magnitsky, também sobre os outros ministros que ainda não receberam sanção e que votaram no julgamento de Jair Bolsonaro. Outra coisa também que pode acontecer, pessoal, muitas pessoas estão perguntando, mas o que vai acontecer agora com Jair Bolsonaro? Ele está lá preso na sua residência, né? Está lá com a tornozeleira, não pode sair, não pode dar um passo para fora. Olha que absurdo, pessoal. A Michelle Bolsonaro, inclusive, falou ali durante a manifestação na Avenida Paulista, ela falou chorando, em prantos, que os seguranças ali, né, os policiais da PF, eles ficam vigiando os muros à volta da casa de Jair Bolsonaro, ali entre a vizinhança, porque eles temem que Jair Bolsonaro possa tentar pular o muro e fugir para a casa do vizinho, ir embora e fugir. Aí ela falou assim, gente, um homem de quase 70 anos de idade, que teve uma facada, já passou por 3 cirurgias, ele teria capacidade de pular um muro? Aí ela falou isso em prantos.
Mas o que acontece, pessoal? Agora, a pergunta que fica, né, que muitos estão perguntando, o que vai acontecer agora? Será que o Moraes já manda prender, não manda prender? A defesa vai fazer alguma coisa? Ainda cabe algum recurso? Então, o que acontece é o seguinte, houve o julgamento, houve a sentença, né, com a dosimetria ali de 27 anos e 3 meses, o Mauro Cid saiu ali só com 2 anos de regime aberto, né, que é um absurdo, né? Mas o que acontece agora, pessoal, é que vão ser julgados, ou pelo menos apreciados, analisados, os embargos infringentes. O que é os embargos infringentes? Na verdade, pessoal, durante o julgamento ali, podem haver divergências e essas divergências podem levar para um novo julgamento ali no plenário com 11 ministros. Só que nesse caso, a divergência precisa ser de pelo menos 2 juízes, ou seja, precisa haver a concordância de 2 juízes divergindo ali sobre um assunto. E no julgamento de Jair Bolsonaro, somente o Fux que divergiu. Então, embargos infringentes não vai caber nessa história aí. Mas tem uma outra questão que é o seguinte, a defesa pode alegar que não teve provas, não teve tempo para analisar provas e que aquilo que o Fux apresentou causaria embargos. Aí é uma outra história. E isso aí pode até ser julgado, A verdade é o seguinte, pessoal, a questão é o seguinte, de acordo com a lei normal, se fosse um julgamento normal, que não está sendo, se fosse um julgamento normal de uma pessoa desconhecida, que não fosse uma pessoa famosa, uma figura pública, geralmente, após se dar o julgamento e a pena, geralmente leva de 2 a 3 meses para sair o pedido de prisão ali, real mesmo, né? No Brasil, a justiça é muito morosa, é muito demorada. Porém, no caso de Jair Bolsonaro, é um caso extremamente, assim, fora da curva. Tanto que esse julgamento ele foi muito rápido, né? Pelo grau de seriedade, né, de importância por ser um ex-presidente, era para durar muito mais tempo. Para vocês terem uma ideia, o mensalão lá atrás, na Lava Jato, ficou cerca de 2 anos, julgamento, sessão, recurso, pé de vista no processo e tal. Esse julgamento do Bolsonaro não durou mais do que, acho que se durou 15 dias foi muito tempo, né, o tempo mesmo do julgamento, né. E aí o que acontece? Então agora, bom, pelas regras gerais, de 2 a 3 meses, ou seja, lá para novembro que sairia esse pedido de prisão aí, né, o mandato de prisão, e aí a PF iria cumprir, que poderia ser, né, em algum presídio ou na Polícia Federal. Só que o que acontece? Eu tenho para mim que eles vão acelerar esse negócio, para que no máximo em 30 dias saia esse pedido de prisão. É o que eu acredito que até outubro eles vão fazer isso, né? Aí, pessoal, fica a pergunta, será que ainda tem jeito de anistia cobrir e salvar Jair Bolsonaro? Falando a verdade, né? Eu não sei se você quer ouvir a verdade ou se você quer que a gente joga pra galera aqui, pra todo mundo aplaudir, ficar feliz, ter um bom final de semana, uma boa semana. Mas se você quer ouvir a verdade, pessoal, a anistia não deve passar no Congresso Nacional, por vários motivos. Um deles é que o próprio Davi Alcolumbre falou que se passar na Câmara, não passa aqui. E o próprio Hugo Mota falou, agora não é hora disso, calma, deixa para depois e tal. Então, ou seja, se depender dos dois, não vai ser votado. Porém, o que nós estamos aguardando, olha, é um efeito em cascata, uma coisa pode empurrar as outras. O que nós estamos aguardando é uma resposta vinda lá de fora, vinda de Donald Trump, do Marco Rubio, da Elvira Salazar, esses parlamentares que estão à volta ali do Donald Trump. Se vier uma sanção pesada sobre o Brasil novamente, de repente um outro tarifaço, de repente o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, receberem ali uma sanção, né, uma lei Magnitsky, terem seus vistos cassados ali, cancelados, aí as coisas podem acelerar. Talvez eles podem querer passar a anistia sim. Mas então vai depender disso, porque se depender da defesa de Jair Bolsonaro conseguir alguma coisa, eles não vão conseguir, pessoal. Não tem a quem recorrer, é preciso a gente entender de uma vez por todas nesse país. Nós não temos a quem recorrer,
pelo menos na justiça humana, a não ser na justiça divina, né? Essa aí a gente pode recorrer a qualquer momento e ela não falha, mesmo que às vezes pareça que ela está demorando, mas ela não falha. Coloque aqui nos comentários o que você acha, que eles vão abreviar esse negócio aí para poder prender logo Jair Bolsonaro, ou a anistia vai sair, né? O Donald Trump vai fazer pressão e aí o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre vão colocar para votar isso. Qual que é a sua expectativa sobre esse assunto? Eu quero ouvir a sua opinião, coloque aqui nos comentários, se inscreva neste canal para você ver outras matérias que nós vamos continuar cobrindo tudo aqui, pessoal. Nós não vamos deixar nada de fora. Então, para você não perder, é só você clicar aqui no botão inscrever-se, totalmente gratuito, e aí você vai ficar muito bem informado, tá bom?